Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa jornada da prática administrativa. Live de hoje contando comigo, Leandro Pereira e Amanda Kravchichin. A gente vai conversar sobre processo administrativo previdenciário, que é inclusive o tema do nosso curso, que começam as inscrições dia 3 de fevereiro. E o tema super em voga, tendo em vista inclusive a nova instrução normativa do INSS, que prometem, né, será publicada ali dia 24 de janeiro. Então, muitas novidades na matéria de direito administrativo previdenciário, processo administrativo previdenciário, interpretação do INSS dos direitos. A gente está num pós-reforma aqui da emenda 103, onde os benefícios têm sido concedidos com base no decreto 10.410, que alterou o 3.048, e agora a gente vai ter uma nova instrução normativa já adequada com as alterações, né, com a reforma, a última reforma da Previdência. A gente ainda não tem uma lei, né, mas a gente tem as regras transitórias da emenda e a gente tem o decreto, e agora a gente vai ter uma nova instrução normativa, torcendo para que ela traga, então, vários esclarecimentos. E aqui todo mundo na expectativa. Vamos ver aqui, Leandro, eu vi que já entrou, deixa eu chamar aqui. Leandro, se a Amanda já entrou também, para chamá-la para participar da nossa live. Oi, Leandro, seja bem-vindo. Oi, Gi, e aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Então, tá bom, tudo bem, tudo bem. Estamos aí, né, buscando algumas coisas aí já com o INSS, buscando aí alguns procedimentos, vendo o que que a gente consegue melhorar já nesse início de ano. Enfim, ainda mais com a entrada, né, dessa tão esperada nova instrução normativa. O que que vem, né? O que que a gente pode esperar dessa instrução normativa? O que eu penso é assim, né? O que que vai mudar diante uma portalização do INSS que a cada dia lança algo novo? Necessidade de estudo vai continuar. Necessidade de atualização vai continuar a cada dia, a cada interpretação. Ou seja, quem pegou decreto em 99, quem pegou a lei lá em 91, viu tudo que mudou, tudo que teve que fazer. Eu acredito que só vai aumentar a necessidade de estudo e atualização. Vai ser legal, vai ser legal. É bastante novidade, né? Dos comentários a respeito dessa instrução é que talvez ela venha um pouco menor do que a anterior, né? E nesse contexto também de que muita coisa vai ser resolvida através de portaria circular, memorando circular, e aumenta ainda mais a necessidade dos advogados estarem sempre atualizados, porque talvez esse novo momento seja e continue sendo de normativas mais esparsas, né? Normativas mais separadas, de não aquele compilado normativo. Então, uma das expectativas que a gente tinha inicialmente com a instrução normativa é que ela viesse trazer tudo para dentro de uma norma só. E, pelo que tem sido comentado, na verdade é o oposto, né? Ela talvez venha mais enxuta e muitas coisas sendo tratadas por portarias, por comunicados, por circulares. Então, a importância também de estar sempre atualizado e estar sempre em dia, né, com as novas publicações do INSS. A própria reforma trouxe isso, né, Gi? A própria reforma já tratava disso. Olha, futuras regulamentações, futuras regulamentações. É claro que a IN vem mais enxuta justamente para que hajam essas futuras regulamentações e reorganizações justamente através de portarias, de memorando, de ofícios, de circulandos, de e-mail, de comunicado de VIBEM, de comunicado de VAT, de IRAT. Acho que a Amanda entrou aí, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir para ela. Gente, quem também tiver perguntas aqui embaixo, tá? Tô chamando a Amanda já. Aqui embaixo tem um pontinho de interrogação. Clica ali, digita a sua pergunta para que a gente possa puxar aqui na tela e todo mundo possa ver que foi você que perguntou, né? E para que a gente possa ir trazendo
as suas dúvidas e, quem sabe, conseguindo esclarecê-las aqui. Amanda, seja bem-vinda. Oi, Gi, boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro. Vai mandar. Então, Amanda, a gente estava aqui falando das expectativas da nova instrução normativa, né? Antes de puxar as perguntas que a gente já recebeu, tanto eu quanto a Amanda, a gente abriu caixinhas, então a gente recebeu várias dúvidas do pessoal, a gente vai começar com essas e depois vai pegando aqui o que o pessoal colocar aqui embaixo no ponto de interrogação. Você tem alguma expectativa, Amanda, para a instrução normativa, alguma coisa assim? Como é que está a sua... Eu acho que sim, acho que essa nova IN já é bem esperada pelos previdenciaristas, né? Com certeza, estou com uma expectativa positiva, acho que é sempre bom, né? Novas normativas é importante para dar uma atualizada mesmo no direito. Então... Ainda mais no pós-reforma, né? Que a gente tem todas essas peculiaridades das novas interpretações até do sistema, né? A normativa tem que se adaptar, inclusive, ao que o sistema vem deferindo ou que as interpretações têm sido implementadas. Vamos começar com as perguntas, pessoal? Vamos lá. Começar com uma para o Leandro. Sobre as divergências no CNIS e os problemas que estão causando na concessão dos benefícios, Leandro. A gente tem uma pergunta aqui falando que às vezes não consegue concluir o pedido ou que você faz o pedido, mas em razão de alguma divergência no CNIS tem problema na concessão de uma aposentadoria ou de um benefício, inclusive porque muita coisa é para entrar ali no robozinho, na inteligência artificial, mas isso também muitas vezes prejudica até o ingresso de requerimentos, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim, né? E se alguma dica que você possa dar para os nossos alunos. Que legal. Essa importância da gente analisar já essa vida pregressa, o que a gente vai utilizar, né, do nosso cliente, para o processo como um todo, né, não só ali no requerimento, mas na continuidade dele, passa pelo CNIS, passa para a gente saber qual é o extrato, qual é a vida previdenciária desse nosso cliente. Hoje, o que a gente tem, inclusive eu estava falando com a Jana, ela falou que ia entrar aqui, que é a ex-servidora do INSS, e ela comentou comigo se para a gente aparece quando tem NIT indeterminado. Olha a pergunta dela, Leandro, para vocês aparece quando tem NIT indeterminado? No CNIS que a gente baixa no meu INSS, não aparece quando tem NIT indeterminado. Não aparece sequer quando tem outro NIT, que é quando a gente busca pelos fatos que o cliente nos traz. O cliente chega, olha, tinha uma época que eu trabalhava para fulano de tal, ou trabalhei, não contribuí, só que eu nunca mais encontrei essas contribuições. A Jana disse que ficou sabendo que sim, que aparece. Realmente ele pode aparecer o NIT, mas sem as contribuições ou sem o vínculo, ele pode aparecer como não cadastrado, mas a dificuldade da advocacia e o que a gente busca, sim, é realmente essa análise e a busca pelo acerto de vínculos antes de a gente entrar com o requerimento. Principalmente agora, diante da automação, como a gente colocou, de muitas vezes o cliente ter, pelo CNIS, pela própria simulação do INSS ou pela contagem que a gente faz, ele já ter direito a algum tipo de benefício, seja pela regra de transição de 50%, de 100%, de pontos, e na análise automática ele é indeferido porque há uma divergência no CNIS e a inteligência artificial está com problema e não encaminha para a análise humana do servidor. Existe na portaria 123 do INSS a possibilidade de agendamento para acerto de vínculos, tá? E a 908 para atendimento especializado, que é aquilo que a gente não pode fazer pelos meios virtuais, né, pelas plataformas do INSS ou INSS Digital, que é a situação do acerto de vínculos, porque o INSS não tem feito, com a explicação de que não há servidores e que para análise de acerto de vínculos
já analisa requisitos para aposentadoria, então estão fazendo o momento da aposentadoria. O problema são as adequações ainda da inteligência artificial, Gi, que precisam de adaptações, precisam de cuidados para que a gente não caia nessa situação que eu tenho de um cliente meu, com a possibilidade de aposentadoria pela regra de transição de 50%, pedido automático indeferiu, há uma divergência no CNIS, não foi feito acerto de vínculos dados cadastrais porque o INSS não faz e ele não remeteu para análise humana. Então ele acabou ficando num limbo por conta da inteligência artificial. E o que a gente vê é esse aumento da virtualização, da inteligência artificial, das automações cada dia maior. E o cuidado no CNIS, a Amanda acho que pode falar um pouquinho já na parte do atendimento, inclusive, passa justamente por isso, por essa análise do CNIS, dos novos termos, das novas formas que o INSS está colocando os dados, o conhecimento de cada ponto do CNIS, o que ele te traz, quando que eu sei que o NIT está elado, quando que eu sei que não está elado, só apareceu um NIT. Eu acredito que o CNIS é onde começa tudo. E há essa preocupação, sim, de... É verdade. E a gente tem agora, inclusive, novos problemas com relação à contagem de tempo também, né? Eu até estava destacando, hoje saiu a portaria, gente, que informa os novos tetos, né? O novo teto do INSS, a questão contributiva, ou a caracterização do baixa renda ali para vários benefícios. E esses detalhes todos também adequam, né, na questão previdenciária o salário mínimo, que a gente já sabia um pouquinho antes, porque a normativa do salário mínimo veio um pouquinho antes. E a gente não pode esquecer também que as pessoas têm que observar o salário mínimo na hora de fazer as suas contribuições ou na hora de acompanhar as suas contribuições no CNIS, e agora inclusive isso para empregados, avulsos, domésticos, esses trabalhadores que antes não tinham que se preocupar se estavam ou não tendo uma remuneração acima do salário mínimo, né? Principalmente quem tem carga horária reduzida, quem tem algum tipo de peculiaridade no trabalho que não atinge o salário mínimo, essas pessoas não estão contando esse período para aposentadoria, não estão contando esse período para manutenção da qualidade de segurado, para carência, para nada. E agora, além então de olhar os indicadores no CNIS, a gente tem que também cuidar a questão dos valores, porque eu já vi vários CNIS que não vêm com o indicador de que está abaixo do salário mínimo. E sem esse indicador, às vezes a pessoa não se toca, né? E não vai fazer a complementação, não vai tomar o cuidado, às vezes, de solicitar o agrupamento, ou às vezes faz a complementação e pior, o sistema não está adequado e não está transpondo, importando essas contribuições, esses agrupamentos para dentro do sistema. E a gente estava até conversando um pouco antes, né, Amanda e Leandro, sobre essas questões. O importante nesses problemas de sistema é a gente conseguir traçar estratégias, porque nem toda solução é fácil, ou está facilmente disponível, né? Então a gente tem que traçar estratégias muitas vezes para que você consiga a efetivação de direitos. Como o Leandro falou, eu tive que retirar, né, um vínculo do CNIS para conseguir que aquilo se resolvesse. Tem vezes que a gente vai ter que judicializar um mandado de segurança ou uma ação declaratória com condenação para verbação, para correção desse CNIS, mas tudo começa no processo administrativo bem feito. Porque senão a gente acaba tendo problemas, como vi algumas perguntas aqui dizendo, o juiz está extinguindo porque não teve o pedido administrativo, né? O prévio requerimento administrativo, ele veio com força no tema 350 do STF, e dali em diante ele virou um pré-requisito muito essencial para as ações previdenciárias. E isso traz bastante problema, e a importância de a gente ter um processo administrativo maduro, bem elaborado, com a documentação bem ampla para provar aquele direito, e também a demonstração do interesse de agir mediante a negativa ou a demora prolongada do INSS. E falando em documentos, né, Amanda? A gente teve várias perguntas a respeito de me dá exemplo, me dá dicas de documento disso ou daquilo, né? Não sei, a Amanda dá a nossa aula, no nosso curso, a aula sobre atendimento, essa questão da listagem dos documentos, da importância de você coletar todas as informações desse atendimento. Amanda, fala um pouquinho para nós com relação a isso, né? E a importância deste momento de atendimento, de coleta das informações para um bom processo administrativo e judicial. Então, eu sempre falo ali na nossa aula, né, de atendimento, que
para o previdenciarista, o CNIS é o coração, é a alma ali do direito em si, né? Então, no primeiro atendimento, é claro que é importante a gente já perguntar se o cliente, né, se o segurado, ele já fez a senha do meu INSS, auxiliar ali na elaboração dessa senha, para você já ter acesso durante o primeiro atendimento, você faz aquela varredura prévia, dá uma olhada nos indicadores. Então, é importante que o previdenciarista, que o advogado, ele tenha domínio ali nos indicadores, né? Que ele saiba que aquele indicador ali, ele vai ter que fazer algum procedimento. Não são todos, mas grande parte dos indicadores é uma sinalização de problema, né? Com base já naquele CNIS, você já vai poder começar a solicitar os documentos pertinentes à correção daquele indicador. Então, se você verifica que tem um indicador, por exemplo, de regime próprio, você precisa perguntar para o cliente, olha, nessa época você por acaso passou em algum concurso público, você já pegou a certidão de tempo de contribuição lá no regime próprio, se tem algum vínculo que não tem ali a data final, perguntar se ele tem a carteira de trabalho, se foi dada a baixa certinha na carteira, como a Gi já estava comentando, as contribuições que não constam ali, pelo menos no salário mínimo, já avisar para o cliente que ele vai ter que fazer a complementação, porque o INSS pode não, ele vai com certeza deixar de fora aqueles períodos que estiverem abaixo do valor do salário mínimo. Outro indicador extremamente importante, muito corriqueiro, é a contribuição extemporânea, o período extemporâneo. Então, perguntar se tem a declaração da empresa, buscar o extrato analítico do FGTS, o CAGED, o RAIS. É muito importante sempre deixar claro para o cliente que não é porque ele tem o CNIS que o problema dele está resolvido. O CNIS é o início ali da resolução dos problemas, aonde a gente vai poder ter um norte e aí, claro, identificar quais são esses indicadores e junto com o cliente perguntar. E outra coisa muito importante também é que a gente tem que ir além do CNIS, né? Porque muitas vezes um trabalho rural, um tempo especial, um tempo de aluno-aprendiz, um tempo de serviço militar não vai estar no CNIS. Um tempo de reclamação trabalhista, um tempo no exterior, né? Uma lacuna que o segurado efetuou ali uma atividade remunerada, mas não fez o recolhimento. Então, a gente precisa saber quais são os mecanismos, as formas, as possibilidades de aumentar esse tempo de contribuição e no primeiro atendimento já mostrar para o cliente. Então, olha, eu vou fazer uma análise, vou fazer um planejamento, se eventualmente encontrar alguma lacuna, tentar recordar, será que nessa época o senhor não trabalhou? Será que não tem documento dessa época? Para daí a gente fazer uma correção, ou se for o caso, já dar entrada no pedido do benefício, mais um pedido robusto, explicando que aqueles indicadores ali já foram sanados com a documentação que está sendo juntada naquele processo. Então, sem dúvida, o primeiro atendimento é fundamental que o advogado ele tenha noção do que pode ser incluído no CNIS, do que pode ser corrigido, porque já vai passar para o cliente até uma segurança. Eu sempre falo para os alunos, né? Olha, se um cliente chega para vocês todo inseguro, achando que não tem tempo, e você traz um leque de possibilidades, né? De tempo que às vezes o cliente nem sabia, o tempo de aluno-aprendiz, por exemplo. Quando eu falo para o cliente que talvez aquele tempo pode ser computado, ele já fica todo feliz. Ai, meu Deus, vou ganhar 1 ano a mais, 2 anos a mais. Então, cabe a nós saber o que pode ser majorado, saber qual a documentação para ir, como o Leandro falou, buscar ali a portaria 123 para correção dos vínculos, a inclusão da remuneração, né, o pagamento da complementação. Então, sem dúvida, o primeiro atendimento é muito importante que a gente tenha domínio no CNIS e nesses tempos que podem ser buscados. Posso fazer um comentário só, Gi? Claro. Legal o que a Amanda colocou, né? E a gente vê a importância da gente não deixar mais o processo, seja na mão do INSS ou seja na mão da Justiça.
A importância do papel do advogado, dessa análise do CNIS, dessa análise da vida previdenciária do cliente e dos cursos em si, de como fomentar a situação, de como fomentar aquela realidade que a gente está trazendo no processo. E não simplesmente a gente deixar na mão do servidor que vai colocar o NIT, vai colocar o PIS, vai colocar seja o que for para identificar aquele requerente e vai aparecer o que está ali. Não, no nosso requerimento, fugindo da padronização de requerimentos, a gente colocar realmente, fomentar aquela análise. Olha, servidor, a gente tem uma situação aqui que é assim. Então, por favor, preste atenção, tem o vínculo, a questão do e-social, que muitas vezes aparece em uma sequência diferente. Olha, sai da sequência 19, vai lá para a sequência 8 por conta do e-social. Então, se atente à situação. Tem vínculo que não está aparecendo, contribuição que não está aparecendo junto às guias e tal. E a gente fomentar aquilo que a gente quer, a gente fomentar o que o servidor já tem. Porque ele coloca o NIT e aparece alguma coisa para ele no sistema. E aí a gente tem, como a Jana falou ali, a questão do parcelamento dos atrasados da Receita Federal, que não aparece no CNIS. E muitas vezes tem. A questão que a gente vê de empregada doméstica, que realmente, eu não sei se o meu patrão pagou, eu não sei. Ele falava que pagava e você tem algum comprovante? Não tenho nenhum comprovante. A gente sabe que a gente vai ter que aumentar a nossa pesquisa, porque muitas vezes está num NIT diferente, está num número diferente, está com o nome da mãe errado, está com uma data de nascimento diferente e a gente não consegue buscar. E como fomentar? Eu acho que esse é o ponto, né? Como que eu posso comprovar? Como que eu posso fazer para o servidor analisar e vir aquilo que eu estou pleiteando de uma maneira eficiente? Eu acho que é esse o caminho que a gente precisa buscar. Sem dúvida. E também percebo muitas vezes quando a gente vai fazer o cálculo, né? E daí a análise do direito, ela envolve um programa de cálculo, elaboração de média, elaboração de cálculo de tempo. E um erro comum é você simplesmente importar o CNIS e fazer o cálculo só com os dados que já constam no INSS. Isso o robô do INSS já faz, né? A gente precisa sair disso, como vocês bem colocaram, e conferir parcelamentos, até a Janaína falou que parcelamentos não costumam aparecer, essas complementações que estão sendo feitas agora. Eu, por exemplo, fui olhar o meu CNIS esses dias e vi que tinha lá umas anotações Que agora voltou. Agora está voltando você. Voltou. Voltou. Troquei. Botei a outra internet aqui para ver se melhorou. Mas então, eu estava falando sobre a importância de a gente conferir a documentação e não focar só nas informações que já vêm do INSS. A importância disso, né? Tanto na entrevista quanto na hora de fazer os cálculos. Porque é muito fácil a gente importar os dados. Mas essa importação, muitas vezes, não representa a realidade da vida contributiva do nosso cliente, né? E de vários documentos até que ele tenha e que a gente não pode esquecer de pedir. Aqui, tem algumas perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Eu não enxergo nada, gente. Se eu for para enxergar, eu vou colar minha cara no telefone. Não, eu leio. Eu leia, porque eu não... Ainda tá tudo escuro aqui. Olha, eu nem tá sei como é que eu tô aparecendo. Não consigo mostrar na tela, mas deixa eu ler aqui, tá? A Alessandra perguntou: qual o conselho que vocês dão para quem está iniciando na área para conseguir acompanhar tantas alterações por parte do INSS? Então, muitas dicas. Eu tenho uma até que eu dei recentemente. E eu comentei, hoje eu estava numa reunião de manhã e eu comentei, gente, eu leio o Diário Oficial todo dia. Daí pensaram, louca, né? Quando eu comecei a fazer estágio em 98, a gente lia o físico mesmo, circulava, recortava, colava na folhinha para entregar para o advogado cumprir o prazo.
Agora não tem necessidade disso, mas no próprio aplicativo, tem um aplicativo do Diário da União que a gente pode baixar no celular e pode acompanhar as portarias do INSS. As portarias do Ministério do Trabalho e Previdência, a gente consegue verificar, acompanhar, né? Dá para fazer isso no computador, eu até fiz um reel sobre isso. Claro que ali não tem os circulares, os memorandos circulares, tem alguns documentos que são mais internos, mas as portarias, os decretos, as próprias leis, né? A gente consegue acompanhar as últimas novidades na fonte principal, que é o próprio diário, né? E aqui os nossos Instagrams estão sempre atualizados também, né, Leandro e Amanda? A gente está sempre dedicado a trazer novidades e a gente tem esse curso super legal que está sendo lançado, né? E outros também disponíveis, alguns ali no Notório Saber, para quem tiver interesse, né? Tem alguns cursos que já estão disponíveis e outros que são por turma, então fiquem sempre atentos. Não sei se vocês têm dicas também, alguma outra dica, pessoal? Acompanhar os grupos, né? Tem vários professores que têm grupo de Telegram, o próprio Instagram hoje, né? Claro, sempre olhar a veracidade daquela informação. Então, viu um post ali com o número de uma portaria, entra lá no site do Planalto, vê se realmente aquela normativa ali procede, mas previdenciário, a atualização é praticamente que diária, né? Às vezes até mais de uma vez ao dia. Então, tem que ficar atento. Não tem marasmo, né? Tem sempre novidade. Não tem rotina, todo dia uma surpresa. Mas o bom é que isso faz também com que a gente se torne cada vez mais necessário. O advogado previdenciário, assessoria no início, né, no procedimento administrativo se torna cada vez mais... obrigada, a Jana falou que meu grupo é bom ali do Telegram. Eu tenho um grupo do Telegram também para quem quiser acompanhar. Eu coloco as informações. O bom do Telegram é que a gente consegue pesquisar, né? Que no Instagram não dá. Então você pode digitar uma palavra lá e você pode ver o que a pessoa já postou sobre aquele assunto no grupo. Então isso ajuda bastante na coleta de informações pretéritas, né? Que já tenham sido publicadas. Atuando institucionalmente, até a gente pediu aqui pelas OABs do Sul, a publicação e a transparência nessas publicações, principalmente do INSS, justamente por conta da dificuldade de encontrar. Questão de enunciados do CRPS, enfim, toda a questão, o arcabouço normativo do INSS, portaria, memorandos, ofícios, tudo que o INSS utiliza para atualização, né, da legislação, regulamentação da legislação, porém, cai num decreto do início do governo que foi criado para unificação das legislações administrativas, tudo numa só. Para unir tudo isso, buscar tudo isso de uma maneira unificada, fazer essa compilação de leis e de normativas administrativas, não acredito que isso vai acontecer tão cedo. Mas a gente continua nesse trabalho pedindo essa transparência, essa melhoria na consulta das leis aí das normativas. Na Previdência Complementar, a gente já tem essa, como se fosse uma enciclopédia. Tem um livro ali que tem todas as normativas, tem com anuário, as leis complementares, tem os decretos ali. Então, na Previdência Complementar, como são menos normas, né? Eles já fizeram. Quem sabe um dia, no regime geral, nós tenhamos também esse compilado. Seria muito bom, né? E outra coisa que também está sempre alterando são os formulários, né? Agora a autodeclaração de trabalhador rural, a autodeclaração do pescador. Então está sempre mudando e a gente também precisa ficar atento para não ter o retrabalho de ter que fazer a nova juntada daí com o documento atualizado, né? Então isso também é importante. Exatamente. E a gente tem também a questão a gente tinha o Sislex, que agora a gente não tem mais, né? Que era um site exatamente de consulta. O Sislex era ótimo, porque esses circulares, essas coisas mais internas, a gente conseguia acessar lá. E a gente não consegue mais. A Jana lembrando que no RPPS também a gente tem, né? Uma coisa que a gente pede já, existiu durante um tempo e também foi tirado do ar na época do Dr. Manuel Dantas, quando ele estava no CRPS, a gente tinha, era a consulta de jurisprudência do CRPS, né?
que agora não está disponível, mas a gente consegue os ementários, né, que também nos ajudam. Então, são algumas decisões, né? Não são todas, mas já dá para acompanhar. Eu até compartilhei recentemente ali no Telegram o ementário. Ali até 2020, eu estou organizando para já colocar disponível, porque tem já as resoluções de 2021, daí para colocar tudo para a gente poder, né? Na hora de escolher se vale a pena recorrer ou não na via administrativa, é importante conhecer a jurisprudência administrativa, e não existe, no momento, um local de consulta específico. Vamos ver mais algumas perguntas. Tem uma que veio antes. O cliente tem 10 anos de contribuição e quer saber se vale a pena contribuir em atraso, Amanda. O que você acha, assim? Olha, depende de muitas variantes, né? Primeira coisa, qual o benefício que você vai requerer? Uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo, uma aposentadoria na regra de transição? Porque dependendo do tipo de benefício, se ela precisar de carência e não só de tempo, aí você vai ter que analisar se esse recolhimento, ainda que seja viável, qual que vai ser o fim dele? Vai ser contado para carência? A primeira contribuição foi em dia? Esse período foi dentro da qualidade de segurado? Então, depende, assim, pode ser muito interessante, porque pode significar uma aposentadoria ou não. Às vezes é um cliente que já tem uma idade mais avançada e não tem como ele recolher daqui para interesse. A gente vai trabalhar também essa questão no curso da prática administrativa. A gente vai explicar como que é feito ali o recolhimento em atraso, como que é solicitado. Lembrando que o recolhimento em atraso pode ser um débito, pode ser uma indenização, pode ser uma complementação. Então, depende do caso concreto. Eu penso que o assunto do recolhimento atrás, claro que a IN vem tratando disso, vem colocando, vem regulamentando, né? Já tem a portaria, teve o tal do ofício, não foi nem um ofício, né? Foi Foi o memorial agora. Acho que foi o memorial circular. Não, mas antes tinha sido, acho que foi um ofício circular, acho que foi um ofício número 2, se não me engano, que trouxe essa vedação da contribuição em atraso diante da perda da qualidade de segurado. Veio já no 10.410 e vem na IN já regulamentando um pouquinho ainda mais essa questão do recolhimento, e há necessidade de atenção, sim. Vai ter muita discussão com relação a fato gerador, realmente fato gerador, como a Amanda colocou muito bem, se vai ter comunicado 2, isso aí, Jana, obrigado. Como o fato gerador, se é indenizável, se é contributível, enfim, isso a gente vai ter muita discussão com relação a isso ainda, acredito, e a gente tem que ficar ligado, porque a gente pode fazer muitas vezes, como a Amanda colocou muito bem, se tem a questão de valer para carência ou para tempo de contribuição apenas, né? E fazer o cliente muitas vezes pagar, contar como tempo de contribuição e não como carência, e não trazer o direito para ele de uma maneira eficiente, eficaz. E uma coisa importante também, que tem a ver com atendimento, tem a ver com análise, tem a ver até com o nosso relacionamento com os clientes como um todo, é entender que o prévio depende de cálculo, né? Então, assim, não dá para o cliente olhar para você e dizer, eu tenho 10 anos, tá, mas tem 10 anos de quando, né? Deixa eu fazer o cálculo. A gente analisa documento, a gente não analisa rosto de cliente, ou voz de cliente, ou história verbal de cliente, né? Então, o cliente começa a falar, eu acho que eu tenho direito, já chega, tem uns que já chegam com o cálculo pronto.
Não, porque eu já analisei aqui, eu sei que eu tenho direito, então eu quero a minha aposentadoria tal, né? Chega a dizer, o cliente gosta também às vezes de falar, eu quero meu mandado de segurança. E a gente não pode entrar na informação daquilo que o cliente tem a expectativa, né? E expectativa não expectativa de direito, mas a expectativa pessoal de realização e de concretização ali. O que a gente precisa sempre, antes de dar qualquer resposta, como a Amanda bem falou, é analisar, né? E a análise, ela envolve documentação, ela envolve mais do que só análise do CNIS, como a gente estava falando, né? O cliente vai ter que buscar documento, ele vai ter que entender que se ele só trouxer o que está ali, talvez o direito dele não se concretize como ele teria, né, condições, né, como seriam todas as possibilidades. Então, é importante a gente cuidar disso também. Não entrar nessa história, às vezes o cliente não quer perder tempo, entre aspas, né, buscando mais documentos. E na empresa pegar uma ficha financeira, por exemplo, porque os salários são todos errados no CNIS. Mas o resultado, o benefício a ser concedido vai estar errado. E não interessa só o que ele botou na carteira, mas na minha carteira tem. Não, na carteira não tem hora extra, na carteira não tem as informações detalhadas dos salários mensais, a hora noturna, né, a gratificação que ele recebeu na carteira, tem o salário base e às vezes tem a evolução do salário base, às vezes nem isso o empregador anotou, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a documentação na hora de fazer análise e também tomar cuidado com aquilo que o cliente chega dizendo que ele quer, porque às vezes não é o que ele tem direito, mas ele vai ter outras opções, e daí a importância de você fazer um bom atendimento, de você questionar e ir além, para você conseguir fazer uma análise plena de tudo que seria possível naquele caso, né? Nos casos de, só complementando, de para essa questão da contribuição em atraso, o cliente chega muito assim... Ah, doutora, eu tenho 5 anos, mas eu trabalhei 10 anos sem pagar e aí eu quero pagar agora. E eu já... Tem uns que até já falam, não, já guardei o dinheiro e pode dar entrada que eu vou pagar esses 10 anos. Aí a gente tem que explicar, né? Então, olha, não é porque você quer pagar, tem o dinheiro que vai ser possível. Às vezes, eu falo para o cliente, porque às vezes o problema do cliente é a carência, não é o tempo. Eu falo para ele, olha, esse fulano... Se o senhor quiser pagar 40 anos e atrasado, para o senhor não vai fazer a mínima diferença, porque o senhor não pagou a primeira em dia. Então, não tem como comprar aposentadoria, né? Teve um caso até que eu estava conversando com uma amiga hoje de manhã e ela falou, nossa, eu peguei um CNIS hoje do cliente que ele pagou o ano inteiro antecipado. E daí ele quer que, então, porque agora ele tem um ano a mais, ele pegou e pagou todas as guias, então agora ele já tem mais os 12 meses que ele precisa, então ele já pode se aposentar na expectativa dele, né? Não é bem assim que funciona, então a gente tem que tomar cuidado com relação a esses detalhes, né? Porque o cliente chega e às vezes se você entra só no que ele fala e não no que está realmente documentado, ah, mas eu trabalhei não sei quantos anos. Você vai olhar o CNIS, tem muito menos. Por quê? Porque ele trabalhou, mas não contribuiu, né? Tem uma pergunta aqui sobre a contribuição... Hoje a gente tem, Gi, né, um pitaquinho apenas. Hoje a gente tem, além, né, das conversas, das macarronadas de domingo dos parentes, sabe que no meu deu certo, faz assim que no teu vai dar também. A gente tem o INSS... Da mesma maneira que ele abre portas, que ele facilita para a sociedade, ele dificulta muitas vezes de você mostrar que aquilo tem que ser diferente naquela situação dele. Porque ele traz hoje, a pessoa entra no meu INSS, no aplicativo do meu INSS dela, ele já traz tempo de contribuição e um planejamento previdenciário. Então, muitas vezes está errado, muitas vezes, né, tudo bem, mas existe um início ali. E ela já vem com aquilo. Além da informação do cunhado da macarronada, que disse que para ele deu certo o documento, então leva. Ele já sabe, pelo Google e pelo Yahoo, outras informações com relação aos documentos que poderão ser utilizados e que vai dar certo, com certeza. E ele vem com aquela conversa. Porque se o advogado for bom, é causa ganha. Que entrar e em 3 dias eu estou aposentado. E o cuidado vem, inclusive, com os documentos, né, ligados aos fatos ali, realmente aquela vida previdenciária, mas o cuidado do que a gente está juntando no processo no nosso nome. O que a gente está juntando no processo e que a gente está autenticando, a gente está dando veracidade àquele documento, reconhecendo como original,
e que responsabilidade nós temos sobre aquilo que a gente está apresentando. Então, além do cuidado, né, para ver se vale um direito, é o cuidado de responsabilização não só do cliente, mas também nosso como representante. E aqui uma dica, gente, eu fiz uma mentoria essa semana, que a colega estava um pouco ansiosa, nervosa e com razão, porque quando ela conversou com a cliente meio que comentou que tinha um outro benefício, mas também não explicou muito bem, era um requerimento de aposentadoria, e a colega acabou clicando ali, dizendo que não tinha outro benefício, e a aposentadoria foi concedida, e a pessoa tem um outro benefício, que é uma pensão, num outro regime, e isso não foi informado. E daí a primeira pergunta que eu fiz para ela, assim, quem entrou com o requerimento? Fui eu, diz a colega, né? Então a gente já tem quem que clicou, né? Você pegou a declaração que está lá na portaria 450, lá se tem outro benefício em outro regime? Não. Ela informou, né? Então é importante também esses detalhes, né? Porque a gente informa muita coisa quando a gente está entrando com um procedimento administrativo. E informa, às vezes, induzida a erro pelo cliente, ou às vezes por ali na hora, respondeu rapidinho, colocou, né? Não lembrava muito bem, mas eu preciso dar entrada porque eu quero estabelecer uma DER, enfim. Por isso a importância de a gente coletar essas declarações e daí no nosso relacionamento com o cliente, de a gente documentar. Ele vai preencher, ele vai assinar aquele termo e você vai fazer a juntada. Você vai clicar na caixinha? Vai, mas com base na informação que está assinada por ele, né? Porque muitas vezes a gente corre o risco de estar informando até o que o cliente nos passou, que talvez ele não tenha má fé naquela informação, ele não se tocou, porque ele era militar, não era nem de regime próprio, então, e era do pai, sabe? Então, ali ela pensou, não, aquilo ali não é importante, pensou a cliente, né? Tanto que, e daí na entrevista também aquilo não foi a fundo. Então, a importância da entrevista, do atendimento, do processo administrativo bem feito, né? Então, de juntar a documentação, de cuidar com essas informações que o cliente nos presta, inclusive de forma documentada, para que a gente não assuma responsabilidades além daquelas que já nos são impostas pelas normativas e principalmente naquilo que envolva até eventual má-fé, devolução de valores, né? Recebimento indevido, porque às vezes você não está fazendo por querer, ou o cliente não te disse, ou o cliente disse, mas você não se tocou da importância daquela informação e acabou não colocando ali, né? Então, todos os detalhes, além das estratégias, dos cuidados e dos resguardos que o advogado tem que ter para garantir, né, a sua segurança também dentro da relação cliente-advogado e da relação advogado e INSS, porque a gente intermedia essa relação, né? Então, da importância ali desses nossos cuidados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Previdenciarista Carla Victória fez a seguinte pergunta: despacho intimando para pagar perícia judicial, já está valendo? Na verdade, Carla, a gente tem o problema das perícias que venceu a normativa que permitia o pagamento. Né? Trouxe um critério. Voltou, Gi. Voltou, gente, desculpa, minha internet está impossível hoje. Mas então, a gente está num momento complicado onde ninguém está querendo pagar e isso está sendo transferido. Deu? Voltei? Deu. Vamos ver. Gente, voltei. Vamos ver, voltou. Isso está sendo transferido para os segurados. Então, assim, até hoje o CJF está estudando, criou um grupo de trabalho para tentar
organizar isso, né? Pelo menos dar as opções, mas uma opção tem sido efetivamente efetuar o pagamento. Não é obrigatório, mas não fazer o pagamento pode significar a postergação da perícia. Então, em muitos casos, a justiça está dando a possibilidade de pagamento. Não pode ser impositivo, mas pode se criar o problema se não houver o pagamento, né? Que eu estava comentando, Gia, sobre aquela decisão que teve no IRDR agora, que tratou da questão da justiça gratuita, muito importante aqui do TRE. Muda sequer um exame, não muda sequer um atestado médico, justamente só para tentar buscar uma nova perícia. Sem mudar nada naquela situação, sem mudar nada naqueles documentos. E isso, queira ou não queira, foi onerando essa questão das perícias, do judiciário, tudo uma questão de mudança de quem pagaria, se foi o governo, se foi a União, se foi o judiciário, e aí acabou agora por decidir que, diante realmente dos custos e a falta de condição de pagamento dos peritos, nesses casos, há necessidade do pagamento da perícia. Portanto, o que a gente colocou, que está sendo oportunizado o pagamento, não a imposição do pagamento, mas a oportunizado o pagamento dessa primeira perícia. E o cuidado que a gente tem que ter, e a gente está trabalhando em âmbito nacional e também regional, para que isso se resolva o mais rápido possível. Mas, no momento, depende de aprovação de lei pelo Congresso Nacional, que está em recesso até fevereiro. Então, o projeto de lei, inclusive, o relator renunciou à relatoria, está sem relator, e tem outros projetos andando em paralelo também para se tentar resolver, mas, no momento, não tem uma solução. Adiantar o pagamento pode ser uma opção, mas não deve ser impositivo, né? A justiça não pode impor isso ao segurado. Aqui mais uma pergunta. A INSS reconhece tempo de contribuição de competência abaixo do salário mínimo lá de 2001 a 2004? Necessário a atual complementação? Isso é a pergunta da Bruna Cabral. Bruna, essa complementação ela vai depender do tipo de segurado à época. Se ele era empregado antes da EC, ele não precisava complementar, ele contava. Agora, se ele era contribuinte individual ou contribuinte facultativo mesmo antes de 2019, ele tinha que fazer a complementação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação dos períodos de acordo com o tipo de contribuinte segurado que ele era em cada vínculo, né? Em cada sequência ali que aparece dentro do sinistro, em cada documentação. Não sei se vocês têm alguma coisa. Eu recebi uma pergunta de uma situação que o questionamento foi o seguinte: de alguns anos atrás, né, se não me engano foi de 2015 a 2018, a pessoa fez a contribuição como contribuinte individual, porém abaixo daquele valor que ela declarou no imposto de renda que ela tem. O INSS reconhece essa complementação, ele possibilita essa complementação quando comprovada a renda e querendo aumentar essa contribuição. Claro que eu acredito que a busca deve ser por um melhor benefício, né? Então, claro que vai ter que passar por cálculos para ver se realmente o período que
que está sendo contribuído vai interferir bastante, né? Porque o princípio mínimo para o teto máximo e vai trazer um resultado lá no salário de benefício. Mas o INSS reconhece, Gi, esse tipo de contribuição, de complementação. Veja, houve uma contribuição sobre o salário mínimo, porém, no imposto de renda, ele declara que ele recebia acima do teto máximo. Ele pode complementar esse período da contribuição comprovando a renda? Sim, daí nesse caso entendo que, mas ele teria que fazer o procedimento de comprovação, né? E demonstrar que houve pagamento a menor. Ele não pode, daí é um cuidado que a gente tem, a importância do processo administrativo. Sempre que a gente está falando de indenização, que são períodos de mais de 5 anos, não adianta chegar, emitir a guia e ir lá efetuar o pagamento, né? Isso. Porque daí você tem um risco muito grande de você pagar e jogar o dinheiro fora. Porque não contar para o tempo, não contar para o valor, não contar para nada, né? E a pessoa, se passou mais de 5 anos da data da contribuição, nem receber de volta ela consegue. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas indenizações, que são os períodos de mais de 5 anos, no recolhimento. E o que a gente chama de débito, que são os últimos 5 anos, para recolher em atraso nos últimos 5 anos, a norma fala o seguinte: desde que não haja dúvida do exercício da atividade. Só que dúvida é um pouco subjetivo. Então, assim, na regra também da questão do débito dos últimos 5 anos, ou dessa complementação de contribuição que ele fez sobre o salário mínimo nesses últimos 5 anos, é indispensável que o INSS participe dessa comprovação, aceite, emite as guias, né? Emita as guias para que você possa, então, ter essa garantia de contagem, né? E não estamos falando aqui nem da questão da contagem para fins de direito adquirido ou para as regras de transição essa ou aquela, mas para poder contar o tempo de qualquer forma que seja possível, porque às vezes nem conta para nada, né? Isso gera... A diferença no salário de benefício, por exemplo, é tão ínfima que não vale a pena o investimento, né? Não, na maioria das vezes não vale a pena. Existem erros de contribuição, tem alteração de código, que é um procedimento que tem que ser feito também. A pessoa pagou no código errado. Então, ela estava pagando sobre o valor como facultativo e ela quer alterar o código porque ela era servidora pública e facultativo não vai contar, né? Então, assim, ela pagou errado, ela emitiu a guia e ela pagou no código errado. Agora, para aquele período ser contado, ela vai ter que fazer um procedimento de alteração de código, de comprovação do exercício da atividade, de recolhimento ali, né? Porque com relação ao recolhimento em atraso em geral, quando ele não é permitido pelo INSS, mas ele está de acordo com as normativas, com a lei, isso às vezes tem que ser judicializado também, a própria regularização e a contagem daquele tempo, porque às vezes o INSS vai negar na via administrativa, dizendo, não, a gente não aceita esse recolhimento assim. Tudo bem, mas você pode discutir isso judicialmente. Se você fez o procedimento administrativo de forma correta, você consegue discutir isso judicialmente, né? E daí garantir a contagem, a complementação, a apuração do valor no formato que você entende devido. Ô, Leandro, só complementando essa questão que você levantou, é bem interessante, é uma dúvida. Às vezes até o cliente quer fazer isso, né? Porque ele bate aquele arrependimento de ter estabelecido à época um prolabore de salário mínimo e aí agora ele quer aposentar e aí bate o desespero, né? Nesse exemplo que você deu, que a pessoa informou para a Receita Federal, digamos, uma renda superior ali ao salário mínimo, que ele utilizou como base de cálculo para o salário de contribuição, é interessante que normalmente a gente faz o contrário, né? Ele quer pagar o INSS sobre uma base de cálculo maior e quer informar um prolabore menor para a Receita, né? Mas nesse caso, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é mostrar para o INSS que esse período que ela busca, essa complementação, é relativa à mesma atividade, né? Então, mostrar que é o mesmo período. Só que uma coisa interessante aí, o INSS tem que ver como que ele vai operacionalizar, porque assim, se for dentro dos últimos 5 anos, ok, vai pagar só a diferença do que ele já pagou
com um salário de contribuição que houve a declaração lá na Receita, a renda, né? Então, o INSS emite a guia com a diferença, ok. Agora, se for uma indenização anterior ao último quinquênio, a base de cálculo é a média da contribuição. Então, se ele fez a contribuição sobre o salário mínimo, a primeira coisa que ele vai ter que fazer para o INSS é o seguinte: olha, INSS, a minha média está toda errada, o meu salário de contribuição foi, sei lá, R$ 5.000 durante todo o período e não esse um salário mínimo. Refaz a minha média para aí gerar uma guia ali com a alíquota de 20% sobre a nova média, se for o caso, os juros e a multa em cima daquele período, se for posterior a outubro de 96, né? Então, veja que a discussão, ela é bem aprofundada, né? Não gigante, é gigante. Mas eu vou trazendo o que você falou lá no início, Amanda. Qual é o resultado disso que a Gisele falou? Qual o resultado? Eu posso fazer, por mais que possa, vamos supor assim, eu vou entrar no INSS, o INSS vai fazer, beleza, show de bola, tá aqui a guia. A gente vai pagar 5 anos, vai dar lá, sei lá, R$50 mil. Para ele trazer no resultado, já está contando o tempo, mas para ele trazer o resultado de reaisinhos ali no salário de benefício. Vai dar R$50 no salário de benefício. Não vale a pena. Vamos analisar exatamente o resultado daquilo. Claro, qual é a consequência daquilo, né? Além da carência, é por onde passa o planejamento previdenciário. Além da carência, que é o que eu preciso alcançar. Tempo de contribuição para eu melhorar, 60% mais 2% a cada ano que passa. Peraí, aonde eu posso melhorar? Será que realmente eu fazendo essa contribuição, será que eu melhoro? Será que vale a pena? Eu acho que é isso, essa importância da análise dos documentos, da análise da vida previdenciária da pessoa, para que realmente aquele planejamento previdenciário ele seja eficaz, ele traga resultado do melhor benefício para o nosso cliente. E como que a gente vai conseguir isso? Estudando, tratando essa nova instrução normativa que vem tratando disso, dessa questão do recolhimento em atraso e as decisões. Como a gente sabe, a base do direito previdenciário, como tributário, como constitucional, ela traz a necessidade desse estudo realmente da contribuição em atraso, da contribuição em si, né? Desse direito securitário que é o INSS. Contribuiu, pagou o seguro, você tem direito àquele amparo, àquele auxílio, àquele benefício. Se você não pagar, você não vai ter. Se eu pagar mais, vai melhorar. Se eu pagar mais, vai melhorar? Às vezes não. Entende? Às vezes não faz diferença. Às vezes pode até piorar, né? Agora, com a questão da contribuição única, é melhor não ter contribuição do que ter contribuição abaixo. Contribuição baixa depois de 94. E previdenciário é investimento, é financeiro, né? Então, assim, quanto você vai colocar no sistema e quanto você vai receber no sistema? Qual é o melhor custo-benefício do sistema? Né? Menor investimento e maior retorno seria o interesse de todos. E às vezes a pessoa vai pagando pela expectativa que ela tem de, não, se eu pagar no teto, eu vou ganhar o teto. A gente sabe que essa resposta não é igual, né? Tanto que quem pagou no teto desde 94 até hoje, a média normalmente nem dá o teto. Né? Porque e vem gente até hoje ainda vem cliente falando assim, mas se eu pagar perto dos últimos 5 anos, né? Se eu pagar, até hoje ainda tem essa mentalidade. Não, mas nos últimos 5 anos eu paguei no teto, então o cliente vem dizendo, eu pago sobre 10 salários, daí eu, então vamos fazer o cálculo, né? O salário agora é 1.212, então você paga sobre 12 mil? Não, eu pago sobre 5, então, não, mas o teto hoje é 7. Né? Então, assim, metade, o 12, né? Já não é, 10 já não é, 10 salários mínimos já não é o teto, e mesmo que fosse, às vezes a pessoa está com a expectativa, porque ela paga muito, ela paga o teto, talvez de alguns anos atrás, e ela seguiu pagando no mesmo valor, não alterou, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, e é muito comum também a pessoa estava pagando no salário mínimo e pagar janeiro e às vezes fevereiro errado, abaixo, porque ela emitiu a guia no salário mínimo anterior, ela não tomou o cuidado, então ela paga 2 meses errado, aquele mês ela tem que corrigir, porque aquilo a gente já sabe, como individual não contava antes, e agora nem como empregado conta mais, às vezes a empresa cometeu débito automático. Débito automático. Débito automático é na trave, certeza. Como que você pagava no INSS a débito automático? Pode olhar lá no CNIS, lá que vai ter período.
que tá errado. Janeiro e todo janeiro vem errado, né? Todo janeiro. Todo janeiro mesmo. Todo janeiro vem errado, daí você tem que corrigir. Mas daí você vai olhar também, será que vale a pena corrigir? Será que para ele vai fazer diferença agora com a questão do descarte? Eu já estou descartando aquela parcela. Ele não precisa daquele mês, não faz diferença. Então eu vou lá, vou corrigir, vou fazer ele pagar para quê? Né? Se não serve para nada aquela contribuição. Então corrigir o CNIS também não é só olhar indicador e sair pagando. Né? Precisa fazer o cálculo, porque é uma questão matemática. Gente, ó, a gente já chegou em 1 hora de live, né? A gente ainda tem mais 3 lives para conversar com vocês, né? As perguntas aqui a gente está anotando. Conta com a participação de vocês também nas próximas, né? A gente tem dia 25, que é um dia depois da nossa instrução normativa, dessa novidade. Aí vamos ver se sai mesmo e o que vem de novidade para a gente conversar com vocês. Dia 25 às 19 horas. A gente tem dia 2 de fevereiro também, às 19 horas. A gente tem dia 4 de fevereiro também, encontro marcado com vocês, então, às 19 horas. Vai ser a nossa jornada da prática administrativa. São 4 lives para a gente conversar com vocês aqui. A gente conta com a participação de vocês esses dias. Eu já deixo aqui minhas desculpas por causa do problema da internet. A intenção é sempre boa, né? E que bom. Obrigada pela paciência de todos. E deixo aqui meu carinho também. E deixo a palavra aqui para a Amanda e para o Leandro se despedirem. Mas já deixo um beijo para todo mundo. Beijo, Amanda? Gi. Pessoal, obrigada por acompanharem a gente, né? Durante toda essa 1 hora, a gente manteve aqui a audiência, então muito obrigada pelo carinho. Eu vou manter aqui as caixinhas de perguntas para vocês irem mandando, então as dúvidas que vocês sempre mandem aqui para a gente, que é muito importante a gente saber o que vocês estão pensando, saber quais são as dúvidas de vocês. Um beijo, boa noite, a gente se vê na próxima semana. Valeu, gente. Fica atento aí às próximas datas aí no Instagram da Gi, da Amanda, no meu. A gente vai colocando as datas das próximas lives. Vai sair um cardzinho falando exatamente das datas ali para a gente não esquecer. Coloca na agenda e fica ligado na data do lançamento do curso. Vai ter muita novidade, vai ter muita coisa boa e para a gente buscar trabalhar cada vez mais e melhor. Valeu? Beijo, gente. Até a próxima. Até dia 25. Às 19 horas. Beijo. Beijo. Valeu. Tchau.